Apresento aqui a segunda parte do tema expulsar demônios. Quando nós descarregamos a culpa e a responsabilidade no diabo, não estaríamos procurando um álibi, um bode expiatório para nossos pecados. Não seria o antigo jogo do empurra-empurra. Errar é humano, dizia Milor Fernandes, e botar a culpa nos outros é mais humano ainda. Pensando bem, já no começo da humanidade foi assim. A culpa é sempre do outro. Lembra a história de Adão e Eva? Depois que pecaram, na linguagem metafórica usada pela Bíblia, Deus estava procurando os dois, mas os dois estavam escondidos por trás de uma moita. Como Deus sabe tudo, disse para Adão, entre milhões de árvores do paraíso, das quais vocês poderiam comer as frutas, vocês foram comer exatamente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que para o bem de vocês eu tinha lhes proibido comer? Pois é. Veja a resposta de Adão e confira a verdade daquilo que acabamos de dizer. Ele botou a culpa em quem? Nos outros. Começou botando a culpa na mulher dele. E não parou por aí, mas acrescentou que a responsabilidade foi da mulher que Deus havia lhe dado, transferindo assim a culpa para o próprio Deus. Por outro lado, você acha que Eva admitiu a culpa? De jeito nenhum. Como fez Adão, ela também não assumiu a culpa e procurou um responsável, alegando que tinha sido enganada pela serpente, como se isso representasse uma absolvição da culpa. Mas, afinal, Adão e Eva não teriam a liberdade de dar um não à serpente? Claro que sim. Mas eles preferiram confiar na serpente e desconfiar de Deus. Então, quem foi e quem é o verdadeiro culpado pelos erros e pecados da humanidade? Seria cômodo para nós apontar o demônio como único responsável. Porém, expulsar demônios não poderia ser também tirar de nós essa mania de botar sempre na culpa no capeta, ao invés de admitir e assumir nossa responsabilidade. Nós não estamos conferindo ao demônio um protagonismo exagerado no mundo, falando demais dele, apontando frequentemente sua presumida presença e ação. Não estaríamos, com isso tudo, exaltando sua influência em detrimento do poder divino. Tem uma abelha que me aperreia. Não podemos deixar que o demônio ocupe, roube ou usurpe o espaço do nosso Senhor Deus. Bom, vou ser mais ousado e pergunto a você também. Expulsar demônios não seria, em última análise, eliminar definitivamente o eterno antagonista de Deus da linguagem religiosa, da fé, da Sagrada Escritura, do mundo, da igreja, da nossa vida? Jesus não teria vindo para restabelecer o senhorio total e perfeito de Deus no mundo e do universo? A existência do diabo, no fundo, como que encolhe o espaço de Deus, reduz o poder de Deus, estraga o plano divino. Olha o que a Bíblia nos diz em Marcos, capítulo 3, versículos de 20 ao 30. Jesus foi para casa e de novo se reuniu tanta gente que eles não podiam nem sequer comer um pedaço de pão. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo porque eles mesmos achavam, dizendo que Jesus tinha ficado louco. Alguns doutores da lei que tinham ido de Jerusalém diziam, ele está possuído por Beelzebul. E também dizia, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Na continuação desse texto bíblico, olha a resposta de Jesus a essa insana e descabida acusação.
Então Jesus chamou as pessoas e falou com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos que brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar sua casa. Talvez seja bom explicar essa parábola de Jesus. Ele se compara com um homem mais forte, capaz de dominar e vencer aquele que se presumia ser suficientemente forte para não ser derrotado. Convicto de que Jesus é mais forte do que o demônio, eu afirmo, se Satanás for mais forte do que Jesus, eu vou passar para o lado dele. Continuando a fala de Jesus. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estava dizendo, ele está possuído por um espírito mau. Até aqui nós ouvimos o Evangelho. Agora, vamos tirar as conclusões a respeito. Em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo, conforme o pensamento de Jesus, consiste em afirmar que Deus, Jesus, no caso, é Satanás. Mas, vamos ponderar, não seria também pecado contra o Espírito Santo pensar e acreditar que Deus, por engano, tenha criado um anjo que agora vai lhe dar trabalho eternamente, para sempre? Não seria também pecado contra o Espírito Santo o simples fato de se perguntar: será que Deus errou o projeto da criação? Fez os cálculos errados? Foi defeito de planejamento? O tiro saiu pela culatra? Não chegou a imaginar que aquele anjo mais tarde se revoltaria contra ele? Deus estaria com Alzheimer precoce? Os novos céus e a nova terra seria para corrigir o céu e a terra que saíram errados? Se Deus errasse, deveria ter um cesto de lixo no ateliê da criação. Pelo que eu sei, Deus não precisa de ensaios, de protótipos, de tentativas, de testes, de experiências anteriores. Não precisa nada disso. Deus acerta já da primeira vez, claro. Então, parece claro que não sobra espaço para a existência do diabo, pensado e planejado por Deus, visto que o diabo não poderia criar a si mesmo e que Deus não é maluco para criar um inimigo eterno contra si mesmo. Bom, terminou aqui o segundo vídeo, mas eu espero encontrar você também no próximo vídeo, tá?